Olá, bem-vindo ao canal da Escola de Saúde Mental Dr. Lincoln Andrade. Eu sou o Dr. Lincoln Andrade, médico psiquiatra e sexólogo, trabalhando na cidade de Curitiba. E no vídeo de hoje vou falar para vocês sobre disfunções sexuais no transtorno de pânico. Se você gosta de assuntos de saúde mental, sexualidade, qualidade de vida, se inscreva no canal, clique na sineta para ativar as notificações e me acompanhe aqui toda semana. Então, gente, apesar de ser muito frequente, serem muito frequentes, as disfunções sexuais no transtorno de pânico são muito pouco comentadas, você quase não encontra nada a respeito na mídia, né, nas redes sociais, na internet, porque normalmente é um assunto que, por incrível que pareça, costuma ser deixado de lado. É como se vida sexual não fosse importante. Então, quase que não se comenta. Infelizmente, muitos médicos não perguntam aos pacientes sobre sua vida sexual, até porque não sabem como lidar com esse tipo de dificuldade. E isso fica banalizado, fica esquecido, como se fosse uma coisa menos importante. Mas é muito importante entender que a disfunção sexual no transtorno de pânico é muito frequente. Chega a espantosos 65% das pessoas que têm transtorno de pânico têm problemas sexuais. Né? Problemas sexuais que são diretamente ligados aos sintomas do transtorno de pânico. Então, lembrando rapidamente aqui que o transtorno de pânico tem 4 sintomas principais, né? Que eu costumo dizer que são assim as pernas da mesa do transtorno de pânico. São as crises de pânico, o medo que as pessoas têm de sentir medo, né, de ter crise, de sentir os sintomas da crise. A agorafobia, que é o medo de sofrer crises em situações ou locais em que a pessoa sinta que não consegue sair dali rapidamente, não vai ter socorro imediato. E o quarto pilar dessa construção dos sintomas do transtorno de pânico, que seria a hipervigilância do corpo, né? Que a pessoa fica vigiando, monitorando o tempo todo, prestando atenção em algum tipo de sinal ou sintoma, na preocupação de que isso indique que vai ter uma crise. Então vejam bem, uma pessoa que tem transtorno de pânico, geralmente quando ela tem dificuldades sexuais, ela espontaneamente, normalmente ela não conta para o seu psiquiatra que ela está tendo esse tipo de problema. Se o psiquiatra não perguntar, não vai ficar sabendo. E muitas vezes quem conta no consultório é o parceiro, é a parceira, né? É o cônjuge que acompanha o paciente que acaba contando. E geralmente quando ele traz essa informação, ele diz assim, ó, ela ou ele perdeu o libido, né? Não tem mais desejo, não me procura. E na verdade, quando a gente vai avaliar isso em detalhes, a gente vê que normalmente não é perda do desejo que afeta a pessoa com o transtorno de pânico. Costuma ser, na verdade, o medo que a pessoa tem de ter os sintomas. E daí o que acontece? Como ela tem medo dos sintomas do pânico, ela tem medo que durante uma relação sexual sofra uma crise de pânico, ela acaba não procurando o seu parceiro, ou quando o parceiro procura, muitas vezes a pessoa ela acaba evitando a intimidade sexual na procura do parceiro, ela evita. E como ela não comenta muito a respeito do problema, a impressão que o cônjuge tem é que aquela pessoa não tem libido, mas na verdade ela está em evitação, né? Então a evitação é algo muito comum no transtorno de pânico, a evitação da relação sexual. E por que essa evitação? A explicação é simples. Quando uma pessoa está sexualmente excitada, ela vai ter um aumento da frequência cardíaca, ela vai ter um aumento da força de pulsação do coração, com isso ela vai começar a ficar com a respiração mais pesada. E isso, para quem tem transtorno de pânico, pode ser interpretado como sintomas de que pode ter uma crise. Então, devido a isso, a pessoa acaba evitando essa relação sexual, evitando esse contato sexual, justamente por medo de ter uma crise durante uma relação. E isso acarreta o que na prática, assim, em termos de disfunção? Então, assim, no homem, é muito comum que o homem perca a ereção durante uma relação sexual, antes mesmo ou até durante a relação, porque ele em vez de focar os estímulos eróticos da parceira,
da cena erótica, ele acaba focando no seu corpo, ele fica preocupado, ele fica prestando atenção se a frequência cardíaca está aumentando. Por incrível que pareça, muitos homens ficam checando o pulso durante a relação sexual, mesmo sem que a parceira perceba, eles estão ali monitorando o corpo. Então, ao invés de prestar atenção nos estímulos eróticos que a parceira traz, ele presta atenção no seu próprio corpo. Então, com isso, ele sai da cena erótica, ele perde o foco, não consegue se excitar e acaba tendo disfunção erétil. Quando isso acontece seguidamente, muitas vezes o homem acaba desenvolvendo um transtorno, realmente, ele acaba desenvolvendo uma disfunção erétil que a gente chama de psicogênica, que tem uma base psicológica por causa das preocupações da pessoa durante a relação sexual. Com as mulheres, acontece geralmente disfunção de orgasmo. Então, a literatura especializada mostra que até um quarto das mulheres, ou seja, 25% das mulheres, acaba tendo disfunção de orgasmo. E o motivo é o mesmo, porque durante a relação, a mulher não foca nos estímulos eróticos, fica preocupada se vai ter uma crise, fica monitorando o seu corpo. Com isso, ela não consegue se excitar suficientemente para ter um orgasmo e acaba não tendo orgasmo na relação sexual. Muitos pacientes, muitas pessoas que sofrem com transtorno de pânico, durante a fase aguda, né, ou seja, quando está ainda tendo crise, a pessoa se abstém completamente da vida sexual, não tem relações, e mesmo depois, existe uma quantidade grande de pacientes, que a gente vê isso no consultório, no dia a dia, que mesmo estando já fora da fase aguda, com as crises de pânico bastante bem controladas, a pessoa ainda permanece se abstendo de relações sexuais por medo de ter crise. E, então aí entra a importância do tratamento, né, de um tratamento bem feito, porque o tratamento, como eu costumo dizer nos meus vídeos, eu tenho vários vídeos sobre transtorno de pânico aqui no canal, para quem está entrando agora no canal não conhece, dá uma olhadinha lá que nós temos vários vídeos a respeito. O tratamento do transtorno de pânico envolve, quando o paciente está em fase aguda, tratar as crises, né, controlar para que a pessoa volte a se sentir seguro, saia daquela sensação de desespero, a sensação de que aquilo ali vai levá-la à morte. Então, controlar bem as crises, mas depois que controla bem as crises, é preciso enfrentar os medos, né? Então, existe a psicoterapia também focada em transtorno de pânico, para que esses medos sejam bem controlados. E, como eu sou sexólogo, obviamente que uma parte importante do meu trabalho é que o paciente, orientar esse paciente, né, sobre a questão sexual, explicar direito a diferença entre os sintomas do transtorno de pânico e uma excitação sexual normal, né, saudável. E o objetivo final de tudo isso é que o paciente possa ter novamente uma vida sexual saudável, né, completa, plena, e que o relacionamento amoroso, né, o relacionamento conjugal, possa voltar a ser um relacionamento funcional, né, e prazeroso para ambos. Então, o tratamento envolve geralmente medicamento, pelo menos numa parte do tratamento, uma terapia específica para o transtorno de pânico, uma orientação e às vezes até um pouco de terapia sexual para o paciente, ou às vezes até para o casal, dependendo da gravidade do problema, para que fique muito claro, para que a pessoa consiga voltar a ter uma vida sexualmente prazerosa, e com isso a vida volta aos eixos, né? A pessoa volta a ter uma vida normal, tanto sem o transtorno de pânico, quanto com uma vida sexual que realmente traga satisfação para o paciente e para a sua parceira, né? Então esse é um vídeo curto, bem objetivo a respeito das disfunções sexuais ligadas ao transtorno de pânico, aos sintomas do transtorno de pânico. Chama atenção novamente para o fato de que a quantidade de pacientes, a porcentagem de pacientes com pânico que tem disfunção sexual ligada aos sintomas é muito alta, né? Então é preciso ter um olhar específico para isso, é preciso ter um olhar cuidadoso para a sexualidade dessa pessoa com transtorno de pânico, né? Então me acompanhe aqui nos vídeos, eu estou sempre trazendo alguma informação, procuro trazer muita coisa que liga a psiquiatria e sexologia, porque são as duas áreas em que eu transito bastante, eu gosto muito de trabalhar nessas duas áreas. Então, sempre que possível, eu trago alguma coisa que possa ser útil, tanto da psiquiatria quanto da sexologia, e, né, fazendo uma junção, assim, uma união das duas coisas, para que essa abordagem seja mais completa, né?
trazer informações embasadas cientificamente, ao mesmo tempo que sejam úteis e numa linguagem que qualquer pessoa possa compreender. Ok? Então, agradeço mais uma vez a atenção de vocês e até semana que vem no próximo vídeo.